paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus, preparou mais essa manhã para juntos aprendermos um pouco mais sobre as parábolas do nosso Senhor Jesus. A parábola de hoje é a parábola do servo inútil, a qual o Senhor Jesus está ensinando os seus discípulos a respeito da importância da fé, do perdão e do serviço ao reino de Deus. Ele não está questionando os fariseus, combatendo os escribas, os sacerdotes, mas está falando aos discípulos. Ele vem a falar a mim e a você. A parábola revela o caráter verdadeiro do servo, e mesmo cumprindo deveres aparentemente importantes, a atitude do seu coração é crucial na vida cristã. O servo ele era inútil, porque o servo, primeiro, ele era escravo, e ele não tinha direito a muitas coisas, senão o que o Senhor agradaria em o dar. Ele era inútil não porque ele não tinha capacidade, não tinha habilidade, não tinha competência, mas por causa da sua motivação por trás das ações. Inútil é agir por obrigação, sem amor e sem dedicação ao Senhor. O próprio servo com o coração egoísta, esperando reconhecimento. Servos que esperam reconhecimento. Quantas vezes nós não realizamos alguma obra, alguma tarefa, algo na igreja, esperando reconhecimento? Por conta de nós vamos para um culto só por ir, sem o coração estar voltado a agradar ao Senhor. Quantas vezes nós não fazemos isso? E a parábola vem combatendo o meu e o seu ego, o meu e o seu egoísmo, que ela vem falar conosco, a qual ela fala: e qual de vós terá um servo que trabalhou no campo ou trabalhou apacentando os gados? Quando ele vier do campo, você dirá: eu preparei uma mesa para você, coma. Qual de vocês faria isso? Os discípulos, eles pensariam: nenhum de nós. Mas antes nós diríamos: vai lá, prepara a ceia para nós, cinge-te e serve-me, até que eu coma e beba. E depois você come e você bebe. Porventura, você daria graça ao servo por ter feito tudo o que você mandou? Creio que não. Assim também vós, quando fizeste tudo o que vos for mandado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. É uma parábola forte que fala comigo e com você, que combate o meu e o seu egoísmo. Quantas vezes nós não fazemos coisas esperando o reconhecimento, até obra de caridade, esperando o agradecimento, uma palavra de gratidão. Mas muitas vezes, irmãos, temos que servir, não esperando algo em troca, mas servir como para o Senhor. Nesse mundo nós vamos sofrer, padecer, nesse mundo não vamos ser reconhecidos, mas que nós venhamos ser reconhecidos pelo nosso Senhor, não agindo só por aparência, só na frente dos outros, mas de dentro para fora, com coração reto e sincero, como para agradar ao nosso Senhor. Nós não somos salvos pelas obras de mérito, ou por ter feito algo, não. Somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas Deus preparou as obras para que nós andássemos por ela. Então não fazemos nada demais, mas sim tudo que o Senhor tem nos mandado. Somos servos inúteis, somos salvos pela obra de Cristo, não pela nossa obra, não pelo nosso mérito. A obra de obediência até a cruz, e até a cruz de Calvário, qual padeceu e verteu seu sangue por mim e por você. As obras que nós prestamos, por melhores que sejam, por mais caridosas e bondosas que sejam, para Deus é como um pano de imundícia. Para Deus é como isso. Às vezes, irmão, nós podemos servir, mas só servir de aparência. Assim como os fariseus que lavavam os pratos por fora, as talheres, os pratos, os copos por fora, mas por dentro estava cheio de rapina. Às vezes podemos ser eu e você servindo na casa do Senhor, servindo na empresa, em qualquer lugar, servindo a nossa família, só pela aparência, vivendo da aparência, como os fariseus que davam o dízimo, do endo, do cominho, da hortelã, das coisinhas mínimas, mas desprezavam o restante da lei, a justiça, o juízo, o perdão, o amor. Às vezes, irmão, podemos ter servos negligentes, fazendo só por obrigação, não por agradar ao Senhor. A palavra fala, essa parábola nos ensina a servir com amor e com dedicação. Nos ensina, irmão, a ajudarmos, a servirmos por gratidão ao Senhor. Nos ensina a humildade, sermos humildes, se considerar como inútil, ainda que fazemos tudo, ainda assim inútil. Nos ensina que a obediência não é mérito, a obediência é um dever. Assim como o escravo não tinha um privilégio de escolher o que fazia, assim somos nós, a servir com integridade e a servir para agradar a Deus, não aos homens. 2 Coríntios 10, se eu não me engano, fala: quer comais, quer bebais, ou quer fazer qualquer outra coisa, façam tudo para agradar ao Senhor. Tudo como se fosse para o nosso Senhor. A viver uma vida significativa para ajudar. Uma vida não para ser ajudado, mas para ajudar, para servir. E sermos gratos por essa oportunidade de servir. Aí a ter um relacionamento com o nosso Deus. A parábola nos ensina tudo isso. E nos ensina que o servir não é errado. Mas às vezes a intenção do nosso coração em servir pode ser errada.
Às vezes, irmãos, podemos ser servo inútil, sabendo fazer as coisas, ou ao contrário, tendo a oportunidade de fazer e não fazendo, como o homem que escolheu seu talento na terra. Assim podemos ser eu e você, mas que nós venhamos ser o servo que multiplica, o servo que faz, o servo que se decide agradar ao Senhor. Que essa palavra possa falar ao meu e ao seu coração. E a minha oração é que Deus ele possa trazer reconhecimento ao nosso coração como servos inúteis. Crie em nós, ó Deus, um coração puro, um coração reto, um coração voltado a te agradar, um coração voltado a servir. Dá-nos humildade, acrescenta-nos fé, dá-nos disposição para perdoar, dá-nos disposição para servir no reino, não com interesse, mas com coração sincero e reto perante o Senhor. Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.